temos algumas coisas fixadas lá em cima, tá? Na barra superior, algum material que foi já enviado, tá? Então, vocês podem baixar esse material lá para vocês. E no YouTube vai ficar, para que a gente possa continuar a assistir sempre que for necessário. Ah, que alegria! Ó, a Ivanisa também está com a gente, a Que Keila. ótimo! Olha que bacana! Sejam muito Maravilhoso! bem-vindas. A gente começou a gravar a aula para a gente começar oficialmente, e à medida que vocês vão entrando, né, a gente vai passando aí as informações. Né? E a gente tem, aí vale reforçar que a gente tem o nosso grupo, então, no WhatsApp, que boa parte desse material vai ser compartilhado, então também, né, a gente sabe que às vezes no meio do caminho acontece alguma queda, né, acaba tendo que sair, tem que acolher o filho, alguma coisa assim, fique muito tranquilo, né, que a gente vai seguir aqui e depois é possível ir recuperando, né, essas aulas. E a aula de hoje, então, a nossa segunda aula, né? E a gente vai falar muito desse projeto, né? Que a gente tá chamando de Eu Sou a Mudança. A gente vai falar hoje especificamente de uma dor que é eu quero mudar, mas não sei por onde começar. Então, hoje a gente vai aí trazer, né, alguns elementos que podem nos ajudar nesse início, né, de mudança ou reinício, porque a mudança nunca vem, né? Nunca é uma mudança só e ela é permanente. A gente, quando fala de autoconhecimento, a gente fala muito dessas camadas, né? Então, a gente vai fazendo um mergulho. Então, essa mudança, que é a mudança de dentro para fora, ela exige sempre da gente, né, um novo olhar. Então, numa perspectiva de espiral mesmo, né, o quanto eu vou revisitando à medida que eu passo por uma situação, né, eu nunca passo igual, eu sempre passo com outro olhar, com novos recursos, e assim eu vou, né, me desenvolvendo, eu vou avançando. Então, às vezes eu olho uma determinada situação, mas geralmente a gente olha, mas olha com dando um novo significado para tudo aquilo. Então, para quem não estava, gente, escrevam no chat, né? Vocês vão ver, a gente tem uma programação, mas essa aula é uma aula para ser interativa, por isso que a gente escolheu estar numa plataforma para possibilitar também ouvir vocês, né? Para a gente fazer isso de uma forma muito colaborativa, né? Porque cada um de nós tem muita experiência, e aí essa troca também enriquece aí o nosso, né? E adquirindo esse novo olhar. Então, o que, que a gente vai começar falando na noite de hoje, né? Para quem ainda não nos conhece, está entrando hoje pela primeira vez, aqui é a parte, eu falo que é o currículo bonitinho, né? Que a gente se apresenta aí as nossas experiências. Quer falar um pouquinho, Salinha? Vamos lá! Então, para quem não me conhece, eu sou terapeuta integrativa, né? E isso já tem 20 anos, que eu estou me preparando, que eu estou fazendo formações. Então, venho da área administrativa, da área, comercial, financeira, e, e comecei a buscar esses cursos, porque eu sempre me identifiquei muito com essa parte de saúde, com essa parte. Desde pequena eu já me via amassando as pessoas, então já é uma coisa que está dentro tá na alma, né? E só que eu comecei a perceber que as pessoas vinham com muitas dores, muitos problemas repetitivos, né? Essas dores repetitivas no corpo. Então eu fui buscar esse conhecimento para entender o que acontecia e como eu poderia ajudar. Então, a partir disso, eu fui trazendo cada vez mais cursos, mais coisas de autoconhecimento mesmo, porque através do meu desenvolver, eu também conseguia ajudar as outras pessoas. E com isso, a gente não para. A partir do momento que a gente dá o pontapé inicial, que a gente joga, que a gente coloca a bola em jogo, a gente não consegue mais parar. Então, isso é um fator constante, né?
tanto na minha vida quanto na da Lu, o que a gente está sempre buscando novos recursos, novos cursos, para que a gente traga esses benefícios também para os nossos clientes. E sobre mim, uma curiosidade. Vou me apresentar de um jeito diferente. A minha primeira formação, assim, o que eu achei que eu ia ser na vida era médica veterinária e queria cuidar de animais, sou apaixonada por bicho, mas aí eu descobri, né, que na verdade não basta só gostar. A gente precisa ter outros recursos, outros conhecimentos, outras habilidades para se tornar um bom profissional. Então, eu fiz um estágio uma vez, umas 2 semanas, numa clínica pertinho de casa, ainda muito jovenzinha, né? Ainda querendo escolher a profissão. E aí me deparei com isso, que só a paixão pelo animal não me habilitaria para esta profissão. Aí segui achando depois que eu seria fisioterapeuta. Aí eu ingressei, fiz 2 anos e meio de fisioterapia, porque eu comecei a entender que pessoas também podia ser interessante. Mas no meio do curso também vi que não era bem do físico que eu queria cuidar, né? O meu interesse começou a ser, de fato, nessas questões do comportamento, o que faz cada um de nós dar respostas diferentes, onde a gente se destaca, né? Por que umas pessoas demoram mais tempo e outras menos para virar o jogo, para esse olhar mais saudável para as coisas, e aí, de fato, fui entrando nessa questão mais comportamental, como a Célia comentou, a gente não para de estudar, até porque para a gente contribuir e a gente fazer essa troca, a gente tem que estar sempre se abastecendo, a gente tem que estar sempre se cuidando para a gente poder também fazer, né, esse equilíbrio, esse papel, né, de transmitir algum conteúdo. Então, eu sempre falo, primeiro tem que passar por nós, né, a gente é muito cobaia dos processos que hoje a gente, né, se aventura a convidar pessoas para este percurso. Então, em muitos assuntos, possivelmente a gente já passou e transcorreu um caminho, já avançou alguns degraus, então por isso que a gente faz esse convite de pegar na mão, né, de estarmos juntos para fazer esse avanço. E é o que a gente vai fazer no dia de hoje, nessa noite, nessa aula. Então, o que nessa programação, a gente vai ter, então, a aula até sexta-feira, e a gente, são 4 dias, e a jornada, ela está subdividida em 3 etapas, 3 grandes momentos, que é um primeiro de introspecção. Então, a gente fez nessa primeira aula alguns movimentos para a gente acessar, né, principalmente as nossas origens, o que veio de pai, mãe, eu já vou falar um pouquinho essa retrospectiva, para depois a gente, então eu mergulho, eu olho para dentro de mim, para poder tomar consciência das coisas que são necessárias transformar. Por isso que a gente fala que o segundo ciclo, o segundo momento, ele vem o da transformação. E aí, na transformação, a gente, às vezes, vai entender que vão ser necessários adquirir novos conhecimentos, mas, na maioria das vezes, é só a gente ampliar o olhar, mudar a perspectiva, né? Olhar de um jeito diferente as coisas como elas vêm sendo colocadas na nossa vida, para que, de fato, então, a gente chegue nesse último nível da nossa jornada, que será o de libertação, que é, sim, se esvaziar de algumas coisas para dar espaço para outras, para novas coisas entrarem e a gente fazer uma jornada de uma forma muito mais leve, mais fluida. O que a gente está propondo aqui é, de fato, começar a entrar em contato com a nossa própria identidade, né? E trabalhar essa perspectiva do eu sou, tá bom? E o que a gente aprendeu no primeiro dia? A gente falou muito, então, dessa formação da identidade, o impacto e a influência do ambiente, né? E aí entendam o ambiente, sim, são os núcleos que a gente se desenvolveu, então, o pai e mãe, né? O quanto que a gente recebe de carga de informação desse primeiro núcleo familiar,
depois seguido das escolas que a gente frequenta, da profissão, do trabalho, e à medida que a cada novo ambiente que a gente, cada novo núcleo que a gente vai se colocando, a gente vai se alimentando de informação, vai criando uma visão de mundo, né? E essa visão de mundo é o que, de fato, né, gera esses nossos comportamentos, as respostas que a gente dá a esse ambiente. E aí não tem certo e não tem errado, tem o que é, né, o que a gente aprendeu, as nossas vivências, esse repertório, esses valores que a gente vem adquirindo aí à medida que a gente se relaciona. Então, a origem das crenças, eu brinco sempre, né? Falo que a gente está programado quase que para dar errado, porque o que nos constitui, o que a gente acha que pensa, o que a gente, né? As causas que a gente defende, elas vêm de fato, né? Eu diria 50%, se a gente já considerar isso o que vem do nosso referencial masculino, seja ele o pai, né? Seja ele um avô, quem nos criou. Os outros 25, o referencial feminino, então uma mãe, uma avó, uma tia, né, essa figura de representação que nos traz muito do que é certo e errado, todos os valores, principalmente quando a gente é criança, né? Até os 7 anos a gente absorve grande parte dessa carga de valores, né? E a gente tem 25% daquilo que a gente absorve desses ambientes que a gente vai percorrendo aí ao longo da nossa vida. E acreditem, 25% só é verdadeiramente nosso. Então, isso muda bastante coisa. O quanto, às vezes, a gente defende algumas verdades, a gente precisa estar um pouco mais aberto, um pouco mais, né, atento para se questionar. Eu acho que um movimento de autoconhecimento, ele é muito um trabalho de identificar e questionar o tempo inteiro. Né? O que eu sinto é meu, é do outro, isso que eu estou defendendo, da forma como eu estou defendendo, de fato tem a ver com a minha essência, ou eu já estou, né, de uma certa maneira impactada com os referenciais que me trouxeram até aqui. E, de novo, não para a gente um olhar, isso não é ruim, é só realmente perceber que isso nos trouxe até aqui, mas que sim, algumas crenças, e hoje a gente vai falar muito delas, algumas crenças que nos trouxeram, algumas verdades que a gente se posicionou até agora, podem não contribuir para a nossa jornada daqui para diante. Por isso é preciso revisitar, por isso é preciso estar aberto. Então, o que eu trago me constitui, eu honro, mas o quanto para dar novos passos e caminhar de uma forma fluida e, de repente, para outros patamares que eu desejo, eu vou precisar me despedir, me desapegar e trabalhar com outros referenciais, trabalhar em outros ambientes. Então, é muito sobre isso que a gente vai também conversar hoje. Bom, tivemos então uma parte teórica que foi apresentar para vocês os 3 fatores de sucesso da mudança. Hoje a gente vai trabalhar mais profundamente um deles, que é a capacidade. Então, essa tríade ela é formada por capacidade, disposição e permissão. Então, é a partir desses 3 elementos que a gente chama, né, 3 dimensões. Se eu entender como eu posso integrar estas 3, é mais fácil fazer, né, este processo de mudança se tornar mais contínuo, com menos dor, com menos resistência, né? A gente consegue fazer isso de uma forma até, na maioria das vezes, mais acelerada. Então, é esse mecanismo que é o foco dessas nossas 4 aulas, compartilhar com vocês. E aí tivemos práticas, fizemos aí uma finalização com uma sincronia, um fluxo aí para, né, dormir gostosinho. Hoje a gente vai fazer uma outra atividade, porque aí é o jeito, né, que a gente tem para ajudar vocês a processar todas essas informações, ok? E aí, Celinha, o que temos para o dia de hoje? Bom, essa é mais a minha parte, né? Então,
como eu disse, eu trabalho muito com a parte física, emocional, energética e até um pouquinho do espiritual. Dentro desse emocional, a gente vê que tem muitas coisas que acabam emperrando, muitas pessoas que chegam para a terapia trazendo muitas crenças limitantes. E o que são essas crenças limitantes? São essas visões que a gente tem, esses pontos de vista que a gente tem, como a Lu falou, são meus ou eu estou trazendo de outras pessoas? Eu estou carregando isso de pessoas que foram me passando isso ao longo da vida e eu acredito que aquilo é a realidade. Então, a gente precisa ter esse discernimento e entender realmente o que, que é nosso, o que é real e o que é uma criação que nós fizemos, né, ao longo da nossa vida. Então, eu passei lá no grupo ontem 3 listas de crenças limitantes em relação à prosperidade, à saúde emocional e espiritual, né? E de autoestima. E o que são essas crenças? Elas acabam limitando realmente a gente, porque a gente tem aquilo tão certo na vida da gente que aquilo é lei. E, de repente, quando a gente se depara com uma coisa que você fala, meu Deus, isso é uma crença, isso é uma coisa que todo mundo fala, mas tá, qual é a veracidade disso? Qual é a profundidade disso? De onde isso surgiu? Quando a gente começa a fazer esse tipo de questionamento, a gente vai perceber que realmente não faz sentido. E a gente carregou aquilo a vida inteira. Quer ver um exemplo simples de casa, assim, que todo mundo conhece quando tem uma geração um pouquinho parecida com a minha? Antigamente a gente não falava, não, comer leite, comer manga com leite faz mal, pode até morrer. Quantos de vocês já ouviram isso? É uma coisa que na época se falava, não é porque vai dar o problema de saúde, é porque na condição financeira até que as pessoas tinham, pelo menos no caso, né, do meu contexto, as pessoas não tinham dinheiro para comprar tudo isso ao mesmo tempo. Então se cria uma crença para que a pessoa não tenha essa disposição, não, eu não posso fazer isso. E isso a gente vai carregando para a vida inteira. Então, naquelas listas que eu passei para vocês, tomara que vocês tenham conseguido dar uma olhada, fazer. Se não conseguiram, tudo bem, façam depois, porque vocês vão se surpreender. A primeira vez que eu respondi aquelas listas, eu me assustei. Eu falei, gente, isso é uma crença? Então, eu não tinha noção, não tinha consciência de que muitas coisas que a gente faz repetidamente eram crenças. E eu fui tomando essa consciência, fui reformulando o meu pensar, fui reformulando o meu agir para eliminar o máximo possível desse tipo de comportamento. Então, nesse propósito, eu trouxe aqui um decreto para que a gente possa fazer uma limpeza nessas crenças. Porque a gente tem uma crença limitante. Só que a gente não consegue eliminar uma crença limitante se a gente não fizer essa limpeza e não colocar algo positivo no lugar. A gente precisa substituir isso, porque o nosso cérebro, ele entende que ali existe algo. Então, se eu não eliminar e colocar uma coisa positiva no lugar, essa negativa ela vai retornar. Então, pode Aqui eu falar. acho que aqui eu gostaria de contribuir. Então, primeiro no ponto, né? Só reforçando. Essa lista ela está disponível no nosso grupo de WhatsApp e esse QR Code leva vocês até lá. Então, quem quiser e conseguir agora com o celular, né, fixar aqui,
vai ter o acesso a essas 3 listas. Então, fica o nosso convite de preencher depois para entender. A gente chama isso do mecanismo, é um sistema de crença. O sistema de crença, ele surge como um sistema de proteção. Então, ter crenças não é ruim. E é impossível não tê-las, percebe? Porque elas fazem parte do dia a dia. Esse exemplo que a Célia trouxe é um exemplo que nem tem tanto impacto, vamos pensar, né, na vida. Mas, por exemplo, a gente sabe que existem algumas crenças no sentido, toda pessoa rica é ruim ou é mau caráter. Dinheiro é sujo. Percebe a gravidade? Eu vim de uma família que falava, uma mãe que falava que dinheiro era sujo. Se eu pegasse o dinheiro da carteira dela, eu tinha que depois lavar a mão. Exato. A gente não podia pegar, mexer no dinheiro, depois tinha que lavar as mãos. Então, hoje, isso, eu tomando consciência dessa fala, eu entendo algumas das minhas posturas em relação ao dinheiro. Como eu me coloco em relação ao dinheiro. Então, entender esse sistema de crenças é importante. Primeiro, entender que é um sistema de proteção e de segurança e são os códigos de determinados grupos familiares. Cada um vai ter os seus, né? Exato. Tem as suas referências. E a partir daí, qual é então o nosso recado? É aprender a identificar o nosso próprio sistema de crença, porque à medida que eu tomo consciência, que eu trago isso para a consciência, eu posso ter escolhas. Porque tem algumas crenças que eu posso escolher mantê-las, porque elas também me protegem e me fazem um outro mecanismo que é importante, que é o mecanismo de pertencimento, que para pertencer, de repente, àquele determinado grupo ou para um determinado objetivo que eu tenho para a minha vida, essa crença me ajuda. Mas muito possivelmente outras tantas crenças que eu fui formando. A Evanisa falou que travou para vocês também? Para mim tá normal. É. Então, possivelmente outras tantas crenças que a gente vai adquirindo e vai tomando isso como verdade, hoje, para onde a gente quer ir, para os objetivos que a gente quer conquistar, podem estar nos atrapalhando. Então, entender de sistema de crença, ele é o primeiro passo que a gente fala, né, que diz respeito a como a gente se libera para uma mudança. Porque eu preciso tomar consciência disso para que, de fato, eu tome uma ação. Sem tomar consciência, eu fico à mercê, né? Aí é muito mais fácil eu julgar que o problema está no rico, o problema está no outro. Quando eu encaro isso, né, como algo que está nas minhas mãos fazer algo com isso, eu começo a ter esse protagonismo para a mudança. E ter esse entendimento, o que me ajuda, o que me atrapalha, para essa nova fase que eu quero viver, ou com essas outras pessoas que eu quero relacionar, que tipo de pessoa que eu quero ser, qual a vida que eu desejo para aqui, para diante. E aí eu vou fazer uma seleção. E aí também de uma forma estruturada, que é um passo a passo que é uma proposta que a gente faz aqui, de unir esse entendimento, essa tomada de consciência com a prática. Então, tomando consciência, como que a gente vai poder agora, no dia a dia, nos revisitar? Fazer com que, de fato, né, isso que a Celinha trouxe, o que eu coloco no lugar, de que maneira que, né, eu escolho a partir de agora seguir a minha vida daqui para diante, né? Então, é um pouco sobre isso que é importante a gente entender o mecanismo de sistema de crenças, que ora crenças vão nos limitar e ora também tem crenças que potencializam, isso que é legal, né? A gente vê hoje umas crianças muito empoderadas de tipo, aquilo que antes a gente entendia como verdade, para elas, assim, tipo, não faz sentido, né? E elas são mais liberadas, né? Elas têm mais alta permissão para fazer algumas coisas, porque para elas aquilo, para o sistema delas, aquilo que de repente para um limitava, para elas não faz sentido. Então é sobre isso que a gente vai estar tratando agora. Então, o exercício que Celinha vai trazer
é para a gente já, né, aprender uma técnica para se libertar de algumas crenças. É isso mesmo, Célia? É isso aí. Então, se você puder mudar a telinha. Aí que descompartilhou. A Ivaniza conseguiu voltar. Oba. Então, gente, eu vou fazer aqui um decreto mesmo. Vocês vão só fechar os olhos e vão introspectando mesmo isso, introjetando essas frases. Depois eu coloco esse decreto lá no grupo, para que vocês possam fazer também as repetições. E depois eu vou dar aqui uma outra dica de como a gente fazer essas transformações nessas crenças que a gente identifica e que estão realmente nos travando, nos impedindo de seguir adiante. Então, sentem-se confortavelmente, fechem os olhos e prestem atenção somente nessas frases, nesse decreto, porque ele realmente é muito forte. Tá? Eu trabalho muito esse decreto quando eu faço a mesa multidimensional arcturiana, ok? Então é só receber. Criador que tudo é, eu ordeno a partir de agora, nesta vida, vidas passadas, vidas paralelas e todas as dimensões com os meus fractais de alma, desta vida e simultâneas, linhagem genética anterior, posterior dos pais, desde o início da criação e o inconsciente coletivo, cancelo e desativo integralmente todas as minhas crenças limitantes, sabotadoras, pensamentos, atitudes ou sentimentos de autossabotagem que prejudicam ou impedem meu crescimento, evolução, prosperidade, abundância divina de atuarem em minha vida. Limpo e cancelo agora, desde o mais profundo núcleo do meu DNA e linhagem genética ancestral, todos os traumas, bloqueios, energias negativas, programas limitadores e negativos e tudo que impede a prosperidade e a abundância divina de operarem em totalidade em minha vida. Limpo e cancelo todo sofrimento, decepções, desilusões, sentimentos negativos, ódio, raiva, ressentimento, culpa, ciúmes, inveja, mal-olhado, ira, rancor, tristeza, melancolia, depressão, irritação, intranquilidade, impaciência, intolerância, brigas, conflitos, desentendimentos, agressividade, grosserias, ignorância, ansiedade, angústia, preocupação, estresse, crítica, julgamentos, inimizades, roubos, falsidades, desonestidade, difamação, fofocas, discórdia, vícios, guerras, rejeição, enganos, miserabilidade, procrastinação. Limpo e cancelo todos os meus medos. Medo de pobreza, medo de críticas, medo de perder o amor, medo dos relacionamentos, medo da falta de saúde, medo da velhice, medo da morte, medo do progresso, medo das mudanças, medo dos obstáculos, todos os medos conscientes e inconscientes. Limpo e cancelo todo o sistema de crenças negativo, falsas crenças em relação ao dinheiro, ao poder, ao sexo, ao amor, ao sucesso, merecimento, crise, destino, não ser bom ou boa o suficiente, ao tempo, aos relacionamentos harmoniosos e felizes, ao tipo físico, aprovação externa, rejeição, solidão, profissão, alimentação, dons, habilidades. Limpo agora todas as formas, pensamentos, sentimentos negativos, miasmas, larvas astrais, mentais, emocionais, energéticas e físicas, entidades criadas e espíritos obsessores. Tudo que me prejudica está sendo agora removido, desmaterializado, cancelado, curado de todas as minhas células, átomos, moléculas, elétrons, órgãos, sistemas, chakras, de todos os meus corpos, de todas as minhas existências, em todos os períodos de tempo e localizações. Está cancelado e não retornará nem no passado, nem no presente, nem no futuro.
Código alma e código espírito. A partir de agora, eu aceito e ativo tudo que é próspero e abundante em minha vida. Criatividade, inteligência econômica e financeira, relacionamentos fiéis e leais, de parcerias econômicas, profissionais e amorosas, oportunidades perfeitas e prósperas, muitos clientes, fecho negócios maravilhosos e todos são beneficiados em todos os sentidos. Sou um imã para a riqueza e atraio grandes oportunidades de sucesso em minha vida. A abundância financeira vem até mim com facilidade, alegria e glória. Estou sempre nos lugares certos, atraindo grandes oportunidades prósperas. Tenho sorte, conheço pessoas certas para dar um upgrade em meu profissional. Sou bem relacionada e sou sucesso. Eu sou próspera e tudo que toco vira ouro. Eu ajudo todos ao meu redor a prosperar. Eu agradeço todas as oportunidades prósperas em minha vida. Eu posso comprar tudo o que quero e tenho vontade. Que assim seja. Vamos retornando. Se alguém quiser colocar no chat o que sentiu, como sentiu, quiserem compartilhar um pouquinho. Ai, que bom, adorei o coraçãozinho, Dri. Ai, cheio de Ah, Rê coraçãozinho também. aí, muito bom, muito bom. É, aqui Tem eu não alguém que consigo. gostaria de abrir o microfone, comentar como se sentiu, se teve alguma palavra que incomodou? Ó, Keila, estou aprendendo. É, O meu sono com os decretos, eu também, Rê. são muito fortes, gente. Vocês não têm noção da profundidade que isso chega. Então, por isso que depois eu vou fazê-los sempre. Isso ajuda muito nessa nossa quebra de crenças, tá? Eu trabalho muito, quando eu faço a mesa, eu mando a lição de casa para os meus clientes. Eu não deixo o cliente sair da mesa sem lição de casa, tá, gente? E aí eu vou pedir, ó, a Ah, Nancy colocando muito muito forte, forte. mas deu sono. São as É nossas normal. resistências, viu, Nancy? Às vezes a nossa resistência, o nosso cérebro, ele quer fazer da fuga, a saída pela esquerda. Então, ele tenta tirar a gente dessa consciência para que a gente não receba isso também. É, o sono, em determinadas situações, ele é um tratamento. Em outras, ele é uma forma de fuga mesmo. Então, da gente não prestar atenção para que a gente não tenha que fazer as mudanças necessárias. Ok? Mais alguém? Vi muitas cores e leveza no final. Que maravilha! O cérebro é danado, gente. Vocês não têm noção o quanto ele boicota a gente às vezes. É, e aí, assim, né? O convite agora, a gente vai, primeiro de quem sentiu essa sonolência, essa fuga, depois, quando a gente passar no grupo o decreto, repita. Porque aí a gente Isso. falando, você se concentra, né? Eu tive muito uma experiência que, ao ler, eu comecei a engasgar em algumas palavras, e aí eu tomei mais consciência de onde o bicho estava pegando. É Então, isso aí. fica a dica, né? Porque de fato, gente, parece incrível. Aquelas palavras que dão onde pega, a gente engasga, não consegue, né? Sim. É incrível. Então, depois vale a pena revisitar. Sim, Queria Gi, só que vale a levantasse a pena. mão. Seria legal, É, quando eu passo a lição de casa, quando eu faço a mesa, eu peço para a pessoa fazer por 21 dias seguidos. Tá? E é sempre bom a gente fazer em voz alta, não mentalmente somente, tá? Sempre falando, porque a fala
ela tem uma atitude diferente. A gente determina mesmo quando a gente fala em voz alta, tá? Pode É, falar, eu Lu. vou. Não, eu ia pedir para levantar a mão, mas aí depois eu não vou conseguir controlar aqui. Então, escreve no chat, tem alguém do grupo que conseguiu fazer a lista das crenças? Só coloca no chat sim, ó, a Gia, eu vi que sim. Porque o que que a gente vai fazer agora como segunda etapa? A gente vai ensinar vocês a meio que gerar algumas. Ó, a Sinira, o que que ela colocou? Que esse decreto. Foi canalizado. Foi sim, Sinira. Então, agora, quem já fez, né, a sua lista, pode estar utilizando agora essa estrutura para já colocar as crenças que identificou. Quem não, a gente vai pedir para fazer agora, quem sabe faz ao vivo, a gente vai fazer esse convite para colocar algumas dessas questões que já hoje estão mais conscientes nessa estrutura de decreto. Aqui é uma estrutura simples que a gente trouxe, mas ela é muito funcional para a gente, de fato, gerar esse compromisso de se posicionar. Eu tenho o hábito, eu acordo de manhã com muita energia. Então, tudo que eu consigo decretar pela manhã me garante um estado mais de alerta durante todo o dia. Então, eu me deixo influenciar menos pelas coisas que a rotina faz com a gente. É natural que a gente vai baixando energia, né? E não à toa que, às vezes, na hora do almoço, mais no meio da tarde, eu revisito alguns decretos meus. Eu tenho post-it aqui, não dá para mostrar para vocês, mas eu tenho algumas frases, que são frases da constelação familiar, que né, eu aprendi com a minha amiga Nancy, que está aqui presente, mas também eu tenho muitas dessas frases que são dos decretos que eu venho aprendendo e fazendo com a Célia, e me ajudam muito a eu me reorganizar. Na hora que eu preciso retomar minha potência de trabalho, e principalmente quando eu tomo a consciência de que aquela energia não é minha, eu me concentro uns minutinhos e faço algumas declarações. Então, aqui tem uma sugestão de compromissos que vocês podem tornar isso um hábito na rotina de vocês. Deixa eu só responder para a Regina aqui. Rê, ontem eu postei essas 3 listas, inclusive eu coloquei no Word para facilitar a resposta de vocês, tá? E a Lu também, num dos primeiros slides, ela colocou um QR Code que dá para vocês acessarem direto essa lista. Tá no grupo também, né, Lua, esse QR Code? Então, Tá você no grupo consegue também. achar lá no grupo mesmo, tá bom? Tá com esse nome mesmo, lista de crenças limitantes. Prontinho, Lu. Ah, eu que falo. Então, gente, façam agora por escrito essas três frases, tá? Então, escolha pelo menos uma coisa para cada frase. A Regina, por exemplo, na segunda-feira, trouxe muito a questão dos medos, tá? Então, é muito legal, Rê, você reforçar isso, fazer esses decretos com os seus próprios medos. Então, vamos começando assim. Eu escolho liberar toda a minha crença limitante em relação a alguma coisa que está impedindo ou que está atrapalhando a vida de vocês nesse momento, tá? Então, façam uma frase desse tipo. Depois, a segunda frase, eu limpo e cancelo todos os meus medos de avançar na vida, de acreditar nas pessoas, não sei, o medo que você estiver. Depois, eu declaro e confirmo que a partir de hoje eu vou tomar uma nova atitude em relação a alguma coisa. Aí é com vocês, cada um vai ter essa percepção. E no final, lógico, a gente agradece, né? Todas as oportunidades prósperas em minha vida. Então, preencham essas frases e declarem essas frases para vocês agora, em voz alta, após o preenchimento. A gente vai dar 5 minutinhos, né, Lu?
Isso aí. Podemos seguir. Já estão finalizando. Aqui, como o tempo é curto, vocês podem explorar esse esqueleto, tá? E colocar várias frases do eu escolho liberar, várias frases do limpo e cancelo, várias frases do declaro e confirmo. E vocês podem usar o decreto depois que eu vou passar como referência. Às vezes não vem, vocês podem criar o próprio decreto de vocês, ok? Aí eu acho que tem uma sugestão, né, Célia, que você até me passou uma vez, que a gente também notou isso na nossa primeira aula, o quanto às vezes a gente escreve e declara as coisas no negativo. Exato. Então, aqui, talvez, né, por exemplo, a Gi, que fez já a lista dela, né, talvez pegar aquelas frases das crenças que você já identificou que tem como crença, você transformá-las no positivo. Então, na hora que você declarar e confirmar que a partir de hoje o que você deseja, coloca no positivo. O que a gente explicou na segunda-feira, né? Um jeito de acelerar o processo de mudança é quando eu consigo olhar para todo esse legado no positivo.
Porque toda vez que eu falo, né, poxa, a minha mãe tal coisa, aprendi tal situação com a minha mãe, ela era rígida, né, ela, de repente, me cobrava muito. Se quando eu olho para esses aprendizados, eu tenho um olhar somente para o negativo, automaticamente, quando eu falo isso, eu já gero um bloqueio, eu já gero uma resistência. Agora, quando eu entendo também que o sistema dela de rigidez, o sistema dela de ser muito, né, exigente, o nível de. Eu lembro que ela fazia a gente arear a panela, eu e minha irmã, enquanto a gente não apresenta. E era aquelas clock, hoje imagina, não, nem aquelas panelas de alumínio mesmo, né? E ela fazia a gente arear e mostrar para ela se estava bom. Só quando a gente levava essa panela já não tinha mais força de mostrar assim, ela falava assim: ah, tá ficando bom. Então nunca estava bom. Percebe? A Gi riu, né? A sua mãe se formou na mesma escola que a minha, Gi? Tô achando, né? Elas passaram. Quando eu entendi que no sistema de crença dela isso fazia sentido, estava a serviço de algo, porque tudo que ela precisou passar exigiu que ela tivesse um outro tipo de comportamentos. Eu tive a vida muito facilitada já perto do que ela teve. Então, talvez essa régua poderia ter sido um pouco menor. Mas confesso, em horas, esse nível e essa régua me ajuda a ter um olhar mais desse preciosismo, querer sempre fazer melhor. Isso em algumas situações, em alguns projetos e trabalhos, me ajuda. Em determinadas situações, não, porque aí eu demoro para entregar, porque eu quero a perfeição. Então, em alguns momentos que eu preciso ter mais agilidade, essa mesma situação me atrapalha, percebe? Então, aqui, quando a gente começa a entender o sistema de crenças está a favor do quê? Olha que lindo que a Amália tá. Eu escolho É, liberar, você consegue ler para mim? Célia, toda a por minha favor? crença limitante em relação à minha falta de confiança em mim mesma. Maravilhoso. É isso aí. Limpo, limpo e cancelo todos os meus medos de avançar na minha vida. Declaro e Boa. confirmo que a partir de hoje vou me dedicar e buscar mais conhecimento para realizar os meus sonhos. Fantástico, Que Amália. legal. E eu agradeço todas as oportunidades prósperas em minha vida, principalmente em ter contato com diariamente ter fé em Deus e todas as sabedorias que tenho para seguir minha jornada aqui. Incrível, Que lindo. maravilhoso, Isso aí. maravilhoso. Então, eu Inclu preciso, de novo, lembra? Eu vou identificar, questionar para entender que função para mim serve esse sistema de crenças ou não. Está me ajudando, está me atrapalhando? E a partir disso, eu ressignifico. Mas olhar para o positivo, gente, acreditem, acelera. Porque aí eu paro de ficar na falta, no julgamento, naquilo que naquele momento, talvez enquanto criança, eu não tinha tanto recurso para lidar e que hoje isso está me atravancando. Então, vamos começar a decretar mais coisas com os aprendizados, o que eu levo de bom disso, porque é nesse positivo, é na potência que eu me desbloqueio. É no meu lado, no meu talento que eu me desbloqueio e vou com mais força. Não significa que eu não vou trabalhar as questões que não andam bem. Vou olhar para isso com muita consciência e vou buscar aprender, vou buscar melhorar. Mas isso não me paralisa mais, percebe? Como que a gente tem que desengatilhar o cérebro? Então, é este olhar que a gente quer passar para vocês em relação à importância do sistema de crenças. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala do primeiro fator que gera, Ô né? Lu, deixa eu Pode voltar falar. só um tiquinho. Eu queria compartilhar Oh, meu uma das amor, perdoa. listas. Imagina, Hum, fica tranquila. Eu queria compartilhar uma das listas e dar uma outra dica para vocês, que vocês podem usar as listas que vocês preencheram, tá? Eu consigo compartilhar aqui, Lu? eu acho que você já me derrubou. Já? Já. Ixi, como que eu faço aqui para achar? Aqui, ó, de autoestima. Ó.
Vocês estão vendo? A lista está aparecendo? Já aparece. Parece para vocês? Então, vamos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que vocês podem fazer com a lista que vocês já fizeram, tá? Então, na lista que vocês fizeram, vocês foram colocando X em tudo aquilo que fez sentido, de alguma forma incomodou, de alguma forma mexeu com vocês, certo? Como que a gente pode potencializar essa lista? A gente pode pegar, por exemplo, na lista de autoestima, uma frase. A primeira frase já dá várias frases, tá? Então, eu não sou suficientemente boa, educada, magra, jovem, inteligente, rica, seja lá o que for. Então, ao invés da gente, já que a gente identificou essa frase, então dividam essa frase em tudo aquilo que a gente não se acha suficientemente alguma coisa. E ao invés da gente dizer eu não sou suficientemente boa, eu vou dizer eu sou extremamente maravilhosa, eu sou absurdamente boa em tudo que eu faço. Então a gente inverte essa frase para que a gente reforce esse lado positivo que a Lu está falando, certo? Uma outra frase aqui, eu não sou capaz. Então, vamos inverter essa frase. Quanto que às vezes a gente se impede, a gente na segunda-feira mesmo, a gente estava falando, né, Lu, das nossas inabilidades, né, na tecnologia e o quanto a gente vai em busca disso tudo. Então, quando a gente já coloca isso na frente, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho inteligência suficiente para isso, a gente já se limita, a gente já se coloca numa posição de desmérito. Então, vamos inverter essa frase. Então, tudo aquilo que a gente grifou e que aquilo faz sentido para a gente, vamos reverter. Então, faça uma nova lista, invertendo essas frases, colocando isso no positivo e reproduzam isso, façam essa fala todo santo dia, porque isso pode fazer muita mudança na nossa autoestima. Isso está em relação ao dinheiro e está em relação à parte emocional também, certo? Agora eu vou parar de compartilhar aqui para a Lu poder compartilhar o dela. Pronto, Lu, liberei. Você está muda. Pronto. Isso que a Célia está trazendo, está compartilhando já? Aqui deu um bugzinho também, peraí. Ainda não. Não, ainda não. Agora eu acho que foi. Sim. Essa parte, né, que a gente decreta, que a gente fala, ele está muito ligado ao segundo fator que a gente vai lidar com ele amanhã, a gente vai mergulhar um pouquinho mais, que tem a ver com a disposição. É o quanto eu me coloco inteira a serviço da mudança que eu desejo. Aqui a gente ainda está trabalhando, né, na aula de hoje, na primeira aula, essas influências externas que a gente recebe e que, né, vão entrando, né, vão fazendo parte dessa nossa constituição. Porque muitas das vezes que a gente fala que aí, e isso também acontece, são as crises de identidade. Elas acontecem, né? A gente tem uma grande crise na adolescência, por exemplo, que a gente quer, né, querer pertencer, então muito do que a gente nem sempre é a nossa essência. A gente às vezes se torna algo para ser pertencente a um determinado grupo ou outro. Na fase adulta, a gente também entra numa nova crise, questionando até os nossos talentos, que vira uma crise de carreira, muito misturada com a crise de identidade. Porque, às vezes, aquelas profissões, tanto eu hoje e a Celinha, trouxemos o quanto a gente foi mudando de carreira.
E a carreira, ela diz muito também sobre a nossa identidade, né? E, em geral, nós escolhemos carreiras que têm muita conexão com a nossa essência, né? Com a essência de servir, com a essência de repente, né? Ter uma habilidade que é mais, por exemplo, estruturada, de construção, outras de desbravar, de inventiva. Então, naturalmente, a gente é muito sábio. A gente tem informações que a gente não acessa, a gente já vem com isso, né? E que a gente vai fazendo escolhas ao nosso caminho, ora, por a gente entrar em contato com aquilo que é nosso verdadeiro, mas sim, em algumas situações, a gente faz escolhas muito para agradar, né? Eu faço muita assessoria de carreira e eu vejo, às vezes, profissionais que se formaram advogados, médicos, a serviço de manter uma tradição na família, que depois de um determinado momento, né, perceberam, quando já estavam mais autonomia, não precisam, né, não precisavam tanto honrar isso, resolveram fazer transição. Então, a gente está abordando com vocês esses aspectos. Então, hoje a gente está entrando em contato, né, um pouco no tudo isso que nos constituiu, né, essa origem de algumas coisas que hoje a gente pensa, que a gente sente, a nossa visão de mundo, né, para que a gente possa trilhar esse caminho para a libertação e chegar novamente, né, no nosso verdadeiro eu aí. Quando a gente fala da capacidade, a capacidade ela diz respeito, sim, né, a todos esses novos conhecimentos, a aprimorar as habilidades que a gente tem, aplicar os recursos de uma outra maneira, então aquilo que também a gente sabe, a gente dar uma nova função para aquele conhecimento que a gente já adquiriu. E capacidade, gente, é uma coisa que a gente não perde no caminho, pelo contrário, né? A gente sempre vai somando e vai agregando. Conhecimento também você não perde, você pode dividir, compartilhar, que né, é na soma, é na abundância, isso é muito legal. Mas o que é importante entender sobre a capacidade? Toda vez que eu me deparar com um novo ambiente, com uma nova situação, automaticamente eu entro em contato com esse sistema que vai me acusar. Né? Eu tenho as habilidades, os conhecimentos, né, num jargão de empresa, as competências para realizar isso. E aqui, entendam, a gente ainda está numa perspectiva um pouco mais técnica. A gente ainda nem entrou, né? A gente aí, de uma forma metodológica, a gente está soltando aos poucos. Tem toda a base emocional. Hoje a gente já fala nas empresas da danadinha da inteligência emocional, porque não basta só ter a capacidade técnica. Se eu não tiver todo um arcabouço, todo um conhecimento, uma estrutura emocional para lidar com algumas situações, esquece. Eu vou ter problema. Então, não é à toa hoje que tem muitas metodologias nas escolas que estão ensinando mais a questão também emocional, estão considerando isso já no ensino infantil, da gente reconhecer emoções, porque é nesse reconhecimento da emoção que eu faço a minha entrega melhor, mais adequada, percebe? Então, todo comportamento ele é uma resposta a um determinado ambiente. Então, se esse ambiente muda, se de alguma maneira acontece alguma coisa que desestrutura este ambiente que eu estou, automaticamente vai me exigir novas respostas. E para eu dar novas respostas, eu vou ter que me deparar em revisitar se os conhecimentos, as habilidades, né, e esses sistemas de emoções que eu tenho, eles estão adequados para eu dar essas novas respostas? Eles vão me ajudar agora para esse novo processo que eu vou me colocar ou não? Então, por isso que a gente fala que dói tanto crescer, né? Na fase da criança dói fisicamente, tem a danada da dor do crescimento que é física, mas na fase em que estamos, ela é uma dor emocional, porque eu preciso me desapegar de antigas formas que eu fazia, como eu me relacionava, né? Vou ter que abrir espaços para novas coisas.
E aí o que é interessante, que não tem uma única forma da gente adquirir, né, esses conhecimentos, essas habilidades. Eu não preciso necessariamente só ir na educação formal, visto que a gente conhece muita gente hoje que está se destacando, que tem destaque, principalmente na internet, que nem formação tem. Percebe? Então, o sucesso da pessoa, a prosperidade que a gente tanto fala, ela não tem a ver com a educação formal, né? Ela é importante, ela nos leva a percorrer alguns níveis diferenciados, mas a nossa base não vem só daí, né? A gente também adquire, né, essa questão da capacidade, o nosso desenvolvimento, ela vem de uma estrutura desse aprendizado ao longo da vida, de tudo que a gente passa, das restrições que a gente passa, que a gente, né, é obrigado para sobreviver, porque aqui é uma inteligência de sobrevivência, aí, né, fazendo as coisas e criando maneiras de prover uma família, de adquirir, né, desde o alimento até qualquer que seja o recurso. Então, a aprendizagem ao longo da vida ela é muito interessante. E para isso a gente precisa se colocar em ambientes diferentes. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aqui de um treinamento, de um curso, de uma aula, o quanto a gente, né, tem um insight ao ser provocado, né, numa palavra, ao ser questionado na maneira que escreve, quantas coisas a gente não se revisita quando a gente está em trabalhos como esse, ou mesmo na troca, né? A gente vai depois tem momentos, né? Aqui nessa aula é uma aula mais curtinha, mas quando a gente dá o curso mesmo, a gente faz um workshop que são mais horas, a gente possibilita, tem uma interação maior entre as pessoas que participam, e o quanto é rico. Você vê a experiência do outro, entender como o outro fez, ver que a gente tem dilemas muito parecidos. Então, isso é um outro jeito também da gente ir se desenvolvendo. E a parte, né, que eu comentei, que é super importante, é o quanto a gente se coloca em situações que vão exigir essa danada dessa inteligência emocional. A gente, quando resolve problemas, a gente vai precisar trabalhar estruturas de comunicação, aí já é uma questão que envolve, né, essa sutileza de falar mais adequadamente para aquele tipo de pessoa, porque somos diversos. Então, o jeito que eu falo com uma pessoa é de uma forma, a maneira como eu abordo outra é de outra, né? Então, a importância de aprender a fazer essa comunicação, o próprio trabalho em equipe. Então, uma coisa sou eu fazendo sozinho. Às vezes eu faço até mais rápido sozinho. Mas será que para aquele trabalho é o fazer mais rápido que é o mais importante? Ou é fazer dessa forma colaborativa que todo mundo vai, né? A soma das inteligências, das habilidades, vai proporcionar um resultado muito melhor na qualidade daquele trabalho. Então, a gente precisa também entender que essas questões fazem parte do nosso desenvolvimento. A gente vive num mundo de relacionamento, nós somos seres de relação. Então, este conhecimento e essa capacidade, ela também está a serviço de algo, né? Ninguém vive sozinho, só para ele mesmo, recluso. É na troca que a gente sobrevive, é na troca que a gente cresce, que a gente se desenvolve. Então, esses são elementos muito importantes para a gente entender que fazem parte do processo da mudança. Quer contribuir com alguma coisa, Celinha? E a gente percebe que ao longo da vida, as situações vão meio que exigindo isso da gente também, né, Lu? E, ou por uma troca de trabalho, ou por novos relacionamentos. Então, isso vai sendo exigido da gente, ao longo de cada fase da vida que a gente está. E quando a gente está aberto a fazer, né, essa busca é muito gratificante e enriquecedor. Então, é só mesmo para reforçar, porque
é tudo isso que você falou. Então, a dica primordial é, para acelerar um processo de mudança, se questione, identifique os ambientes que você hoje está frequentando. Será que você está, né, neste ambiente, você é a pessoa que mais se destaca dentro desse ambiente? Ou tem outras pessoas que te inspiram? Será que neste lugar que você está frequentando, as conversas e as discussões estão sempre dentro de uma mesma verdade, de um único ponto de vista? Porque os olhares diferentes enriquecem faz a gente, né, de novo, questionar e à medida que eu me questiono que aquela não é a única verdade, eu vou buscar aprofundar isso. Eu vou buscar, no mínimo, né, ter essa curiosidade de saber, deixa eu ver do que ela está falando. Né? Por que ela pensa diferente do que eu penso? Por que ela tem uma verdade que não é igual à minha verdade? E que não é melhor e não é pior, mas é uma outra visão, percebe? E que em determinado momento isso pode talvez me ajudar, né? Eu me trazer mais recursos para eu avançar. Então, é importantíssimo a gente, quando quer fazer uma mudança, eu preciso, né, fazer este movimento de olhar para dentro, mas sim identificar e questionar esse meu entorno. Então, é a partir disso, porque viver com pessoas que têm só o mesmo discurso, que, né, tudo que a gente fala não tem nenhum tipo de questionamento, ou é um ambiente que põe a gente para baixo, que também existe isso, às vezes a gente está inserido num contexto, e às vezes, para o nosso desespero, é o nosso próprio contexto familiar, é um contexto que, né, ai, para que você vai fazer isso? Ai, mas eu acho que você não consegue. Ai, mas tem certeza? Né? O próprio contexto familiar não nos ajuda. Então, é ir olhando para tudo isso, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente ir olhando as nossas pecinhas, né? Olhando tudo que nos constitui, para depois a gente ir fazendo, né, ao longo dessas 4 aulas, e fazendo as amarrações, para a gente identificar aí como fazer de fato a mudança. Então, agora a proposta é um outro exercício. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Pode abrir o compartilhar, dar uma É, contribuição, fiquem à vontade. pode abrir o microfone se alguém quiser falar alguma coisa. E é muito isso mesmo, né? Quando a gente está numa roda de pessoas, onde a gente tem mais coisas a dizer, né? Ou que a gente é pelo nível, nós estamos acima, né? Sem arrogância, mas está na hora da gente procurar pessoas que sabem mais que a gente, que estão num nível mais alto, porque senão a gente entra numa zona de conforto e acaba mesmo entrando nessa questão de arrogância, né? Porque não, eu sei tudo, eu sou a melhor, então não, é bom esse confronto, é bom a gente ir buscar novas opiniões, opiniões diferentes. Ao longo da minha vida, eu já mudei de opinião várias vezes em relação a muitas coisas, que eu acreditava que aquilo era o melhor, mas de repente você, né, outra pessoa mostra uma outra coisa diferente, você fala, pô, não é que legal? Então a gente se permite, né, experimentar, experienciar coisas novas, coisas diferentes, em relação até mesmo à própria comida, né? O quanto que a gente às vezes se limita em comer as mesmas coisas sem dar oportunidade de falar, de experimentar e falar, gostei ou não gostei, né? E ter essa vivência. Então, isso eu acho que é bem legal, bem importante. Quem quer falar, só abrir o microfone. Posso falar um pouquinho aqui. Diga, Vanessa, muito Já bem-vinda. até deitei um pouco aqui, que eu estou tão cansada. Fique à Eu vontade. vim de um desafio hospitalar e estou assim, bem acabadinha, mas falei, hoje eu vou assistir. Então, ouvindo vocês falarem aí, eu concordo plenamente com essas necessidades que nós temos que se reavaliar o tempo todo, porque ninguém está pronto, né?
a gente está em processo de construção, que é eterno, né? Nem cabe só nessa encarnação atual. Mas uma coisa que eu tenho ouvido um pouco e me atentado, eu acho que a gente convive com pessoas o tempo todo, das mais simples às mais sofisticadas e complexas. O que eu acho que uma coisa que tem assim, meu coração tem buscado, nós vivemos um momento de muita informação e muita opinião, e isso também descaracterizou um pouco. Tem a polarização, tem todas essas questões, e isso tem dificultado as pessoas se darem a oportunidade de sair do ego e das opiniões e das concepções já pré-definidas e se dá uma chance de ouvir aquela pessoa ou aquela circunstância sobre um outro ponto de vista, que ajuda muito a gente a se surpreender. Eu tenho me surpreendido muito, porque a gente começa a enquadrar as nossas vivências e o nosso cotidiano em caixinhas por conforto, né, por uma série de questões, e de repente a gente solta um pouco esses controles e você não ouviria uma pessoa, porque você fala, essa pessoa é assim, e de repente você se distrai, ouve e se surpreende, porque fala, nossa, ela não é assim. Ou ela já mudou, ou eu tinha uma ideia, estou completamente errada a respeito. E eu acho que isso é uma coisa bacana nesse contexto que vocês estão colocando também. Porque o nosso momento é um momento, eu diria assim, ele é desafiador pelo excesso, né? Nós vivemos um excesso, uma overdose. E dentro dessa overdose caótica, se a gente se desconstrói um pouco desses modelitos que a gente usa para poder circular de forma mais confortável, eu diria assim, eu tenho me surpreendido assim com as descobertas em cima de coisas que eu já tinha certezas absolutas, que eu não estava mais afim nem de prestar atenção. Era isso que eu queria dizer. Gratidão, porque é bem isso mesmo, exatamente. Maravilhosa a tua contribuição, Ivanisa, porque eu ia trazer justamente isso, né? Porque nesse novo olhar, que tem muito cuidado, né? O que eu queria pontuar. Não tenham a percepção dessa nossa fala que a gente está incentivando, vamos romper. E a partir de agora, então, eu só vou frequentar outros núcleos e vou romper com todos os outros. Não é sobre isso, percebe? As coisas coexistem e a gente precisa delas. Fazer tudo por ruptura, lá na frente, o prejuízo para nós mesmos é muito grande, porque aí parte de nós, a gente vai se desintegrando, né? E no sentido de se desestruturar. Todas essas partes são nossas partes. E aí, de novo, nos trouxeram até aqui. Por que é importante frequentar outros ambientes, se submeter a estas outras falas, a esses novos olhares? Para a gente poder ter melhores escolhas e tomar decisões melhores na nossa vida. Mas não se trata de ruptura. E aí eu vou dar um exemplo muito pessoal, porque esse é um jeito que a gente faz, que a gente gosta de compartilhar histórias, né? Que até me emociona, porque é no seguinte sentido. Eu poderia escolher romper com a minha família. Eu vivi, né, recentemente, quem me acompanha, umas situações, por exemplo, com meu pai, eu não tenho absolutamente problema nenhum de relação, não foi um pai abusivo, não foi um pai... Não foi, gente, assim, eu estaria mentindo para vocês em relação a isso. Foi ausente, mas no sentido de que ele estava provendo, era o jeito que ele aprendeu na geração dele, de trabalhar muito para nos dar tudo, para não faltar nada,
mas que não é sobre isso. Mas recentemente eu precisei, por uma questão de saúde, né? A esposa dele faleceu e eu precisei tomar a decisão de trazer ele para dentro da minha casa. Né? E numa relação que a gente estava mais afastado, se visitava em Natal, fazia as visitinhas, tal, mas não tinha briga, não tinha nada. E aí foi muito complicado, né? Porque aí eu precisei ir reaprendendo a acolher este pai, né? Me deparei com antigas coisas, né? De uma adolescente que esse pai gritava para acordar, que esse pai não sei o quê. Então a voz dele, o ronco dele, eu não estava mais habituada com nada disso. E eu me deparei muitas vezes com o desejo de fazer por ruptura. Mas foi graças a ter um pouco de paciência e me possibilitar frequentar núcleos diferentes, a ouvir perspectivas diferentes. Apresentei esse pai para várias pessoas. Mas teu pai é bárbaro, teu pai é uma delícia, olha que homem bacana, quanta coisa. Então, tudo que naquele meu olhar eu via com peso, e aí eu falei, não é que meu pai também é isso? Não é que dá para. E o mais surpreendente foi, né, meu afilhado que convive com a gente, a visão desse mesmo homem que estava aqui. Para mim, o que meu pai fazia era um peso, e meu afilhado estava achando bárbara essa convivência. E aí eu parei e falei, cara, isso tem mais a ver comigo do que com esse pai. Então, também o ambiente, gente, e às vezes é menos sobre fazer, né, que nem nesse caso, ou uma ruptura, ou eu tenho que abandonar minha profissão, eu tenho que agora fazer coisas novas. Não, às vezes é sobre isso, é sobre dar um novo olhar sobre as coisas que a gente vivia até agora. E tá tudo bem. Tá 100%? É claro que não, né, gente? Mas como é precioso a gente se possibilitar fazer e se questionar, a identificar o que é nosso e até renegociar, porque teve coisas que aí eu realmente não ia dar conta. E aí eu precisei renegociar algumas questões. Então, ó, vamos conviver, então, olha, isso para mim é importante, isso me incomoda, e ouvi-lo também foi legal. Mas foi graças a percorrer esses outros ambientes, né, a me abrir para um novo olhar que eu pude, né? Hoje eu escolho estar também, não me incomoda, né? Então, hoje eu vejo mais o ganho e o positivo dele estar aqui. Então, isso é muito especial. Então, também, gente, num processo de mudança, não entendam que a mudança vem só por ruptura. Às vezes, a mudança mais significativa é a mudança do nosso olhar. Inclusive, né, Lu, você nesse processo, você foi buscar referências em outros, em curso, nós fizemos uma imersão muito forte, né, com o Posat, a Evanisa estava junto, constelação familiar, então, você foi buscando recursos externos para entender o teu processo interno, para conseguir chegar nessas escolhas. Então, olha quanto movimento que houve à sua volta para você ter essa acomodação interna, né? E hoje me possibilitando estar fazendo o que neste momento estamos fazendo. Foi graças a todo esse incômodo que hoje eu estou fazendo uma das coisas que eu mais amo, né? Da forma como eu gosto de fazer. Então, às vezes é sobre isso, tá? Então, vamos agora, dei bastante tempo, eu deixei aqui na tela, porque eu sei para aqueles que são mais, né, da execução, eu imagino que algumas pessoas já saíram se antecipando fazendo. Então, a proposta é a gente sistematizar, porque aqui a gente gosta de provocar essa reflexão, ajudar vocês a identificarem os elementos, mas a gente vai para a ação também. Isso é um compromisso do jeito como a gente faz as coisas aqui. Então, primeira forma, lembra que a gente está o tempo inteiro falando, olha para o positivo acelera a mudança, olha para os potenciais, para os talentos. Então, agora o convite é vocês resgatarem quais são os seus pontos fortes. Então, pense em 1, 2 pontos, né? Não vai dar tempo da gente esgotar, e isso é uma outra tendência, a gente comentou na segunda, a lista dos defeitos viria, assim,
seguido uns 10, sem a gente respirar. Mas quando a gente precisa falar dos pontos fortes, o quanto a gente escolhe as palavras. Porque, na maioria das vezes, tem uma crença por detrás disso, que se eu reconheço naquilo que eu sou bom, eu também sou arrogante, né? Eu posso não ser bem visto porque eu estou falando que eu sou boa naquilo, eu posso estar diminuindo, tudo isso são crenças, percebe? Mas aqui a gente vai se forçar a trazer pelo menos, né, 2 pontos aí que a gente considera que a gente tem como ponto forte. Se tá tão difícil achar um ponto forte, fica uma dica, pega um elogio que você recebe do outro. O que que o outro geralmente fala que você é bom? Então acolhe, aceita e escreve aí na tua lista. Pode ajudar. Segunda coisa a preencher. Quais habilidades você acredita que precisa desenvolver? Por que que a gente põe nesse formato? Que você acredita que precisa desenvolver? Porque também tem uma tendência nossa que é achar que a gente nunca é bom o suficiente. Que a gente, né, o outro, na maioria das vezes, o outro enxerga mais facilmente, né, nas nossas potências do que a gente mesmo. E a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, que sempre, né, está sempre na falta. Então, aqui, de fato, nem sempre, às vezes eu acho que eu preciso melhorar numa determinada coisa, mas ao olhar do outro, depende do referencial, né? A gente até brincou sobre isso, né? Na segunda-feira. A Célia, né, tá sempre achando que precisa melhorar nessa questão, né, da tecnologia, das redes sociais, só que comparada, ela é minha mestre nesse assunto, ela é minha referência, porque, né, no patamar que eu tô, Celinha está anos-luz na minha frente, então percebe? Mas ela acha que ela tem que aprender um monte, e precisa. Então, a gente tem que estar sempre perseguindo a melhoria, mas cuida do referencial. Então, aqui a gente vai trabalhar nessa perspectiva hoje, o que você acredita que são as habilidades que você precisa desenvolver. E aí pensem, né, nesse objetivo, no que você quer melhorar. É uma questão financeira, de trabalho, de carreira, é uma questão familiar, tem algo a ver com o relacionamento amoroso, né? Pensa aí numa questão que está te incomodando mais e veja que habilidades são essas que você acredita que precisa desenvolver. Também coloque pelo menos uns 2 pontos aí. Terceiro ponto. Quais recursos você já possui e que podem ajudar a acelerar os seus resultados? Aqui é uma manobra bastante interessante para desbloquear processo de mudança. Do mesmo jeito que se eu foco no positivo, eu acelero, se eu reconheço e
inicio o meu processo de mudança usando aquilo que eu já possuo como recurso, eu fico menos tempo paralisada, né? Eu vou caminhando e vou melhorando no processo. Porque, às vezes, quando eu olho só para o resultado final, dependendo da mudança que eu desejo, ele é tão inatingível que eu posso nem me habilitar. Vai dar aquela preguicinha, ou eu realmente vou achar que eu não sou capaz, e aí eu desisto sem ter tentado. Então, num processo de mudança, é fundamental eu reconhecer o que eu já possuo de recurso. E começa com aquilo que você já tem. E a grandeza, né, e a sabedoria do processo é eu ir nesse meio do caminho, convidando pessoas, identificando pessoas que podem me ajudar a acelerar, que de repente tem esse recurso que eu não tenho tão bom, então essa pessoa vai me complementar. Então, por isso que é legal na jornada você ter parceiros, né? Ter pessoas que te inspiram, porque aí você tem um lugar, né? Você almeja, você se inspira, então é algo a perseguir, mas é legal você ter essas pessoas que vão percorrer esse trajeto com você, porque aí vão também trazendo mais suavidade, mais leveza. E não naquela coisa, vai dar tanto trabalho, porque olha, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender aquilo, eu tenho que aprender aquele outro, e isso eu tenho que fazer diferente. Eu nem engajo. Então, o compromisso primeiro que a gente tem que ter é esse compromisso com a gente mesmo e da ação, de garantir que a gente, dentro daquilo que eu sou capaz, que eu já tenho de conhecimento, eu vou mobilizar. Porque o cérebro, e aí aqui é fato, o cérebro, ele também, ele é danadinho. A Nancy já trouxe isso para a gente naquela outra lição. Aí tem um segundo aspecto que esse cérebro é danadinho. Ele quer que a gente faça as coisas com menor esforço. Então, ele não quer que a gente gaste energia, ele não quer que a gente saia dessa zona do conforto. Por quê? Porque já tem um mecanismo simples, rápido, que ele adquiriu ao longo do tempo de fazer aquele jeito daquela forma. Para eu quebrar esse mecanismo, eu preciso, de fato, ter disposição, que é o tema da aula de amanhã, né? Eu preciso criar, e essa disposição não é só, né, olhar, acordar de manhã e falar, eu sou linda, eu sou maravilhosa, não sei o que, tem técnica, né? Então, também tem a parte que é uma parte estrutural, mas a gente tem que ter este compromisso, esse posicionamento de que nós vamos dar conta do processo, né? Então, se eu não foco no resultado final e vou me comprometendo com essas pequenas entregas, com o caminhar, quando eu menos percebo, eu já cheguei lá. E o que pode ser diferente é o tempo que eu vou levar para chegar onde eu quero. Porque se eu conhecer mais pessoas, se eu tiver recurso, obviamente, se eu tiver dinheiro para adquirir boa parte das coisas, eu vou chegar mais rápido. Mas isso não impede de eu chegar, percebe? Mas eu preciso ter este compromisso e driblar o meu cérebro nesse esforço que ele me põe nessa zona de conforto, nesse lugar que ele me coloca, né, de fazer as coisas repetidamente, da forma segura, confortável e já conhecida. Então, aqui eu tenho que estar em alerta o tempo inteiro. Então, por isso que a gente fala, começa com os recursos que você já tem. Então, essa é uma outra dica para acelerar processos de mudança. Então, não é à toa um outro exemplo, a minha parceria com Dona Célia. Então, assim, tem a nossa amorosidade, a nossa afinidade, a gente se curte, a gente se admira, tem tudo isso. Mas tem um interessezinho por detrás, acredite.
Foi uma parceria pensada. Eu sou mais travada para realizar, eu sou muito das ideias, do não sei o que, de articular, de não sei o que e tal. Mas de pegar, fazer nascer, Célia é um trator. Célia, assim, não tem não fazer. Se a gente decidiu. Ó, Gisele riu, porque é tipo isso. Não tem. E ela falou: qual é a data? E eu lá, não, mas vamos ir, aquilo, aquele outro, e não sei o quê, e se, ela, a data. E eu, mas a data. Aí a gente faz cronograma reverso. Então, assim, estamos aqui porque tinha uma data. Tudo antes a gente correu atrás. E assim, o que a gente antecipou, parabéns para nós, o que a gente não antecipou, estamos acordando de madrugada para fazer, porque compromisso é compromisso. Que estamos comprometidas com a realização. Então, é sobre isso. Aí já fica a lição aprendida. Para o próximo, a gente não quer sofrer as madrugadas. Então, o que que a gente vai fazer? Aí a gente já vai antecipar. Mas também a gente já aprendeu um método, a gente já foi evoluindo com os recursos que nós temos. E a Percebe? a Lu é uma pessoa extremamente organizada nessa questão de preparo. Então, ela tem toda essa habilidade, coisa que eu já passo batida. Então, assim, realmente é uma associação de é, o que falta em uma, sobra na outra e complementar. Senão a gente, se nós duas tivéssemos o mesmo tipo de perfil, não teria saído nada do que a gente fez até hoje, né, Lu? Com certeza. E aí ficam os desafios, lembra? Da gente administrar as emoções, porque tem coisa que me incomoda, tem coisa que incomoda ela. E aí a gente vai fazendo os combinados. Então, uma vez que a gente identifica, pôs mais luz no positivo de cada uma de nós, aquilo que não é tão legal também, porque a gente é feito das duas partes, né? Então, aquilo que não é tão interessante, a gente releva, ou a gente negocia, a gente combina, ó, agora eu gostaria que fosse dessa forma. Ou cede, Celinha, tá bom. Quer desse jeito, você vai pegar para fazer? Então, faz, eu estou sem tempo, por que que eu vou reclamar? Então, vou confiar na forma como o outro faz, percebe? Mas a gente está muito mais emparcerada pelo que tem de positivo de cada uma. E esse respeito, né? Pelo que é o potencial de cada uma. E aí a gente se soma, se complementa e avança. E os outros recursos, a gente está melhorando no meio do caminho. A gente, né, depois que criou, queremos fazer mais tantas outras coisas. Sim, vai ficar para a segunda versão. E E, olha que naqui, legal ter espaço para e isso. naquilo que a gente também não é tão boa, a gente traz recurso externo, não é? A A gente vai gente buscar chamou um lá fora. rapaz que é maravilhoso, um rapaz que tem nos ajudado na questão das redes sociais, dando dicas, suporte para a gente, uma mentoria, para a gente estar se lançando dessa maneira, porque a gente também quis acelerar. Então, num determinado aspecto, a gente investiu. Então, isso é importante. Último preenchimento é qual será o foco em 2025. Por que que a gente traz o foco? Porque eu preciso entender o que eu priorizo, porque também temos uma outra tendência que é fazer uma lista de compras, né? Eu preciso disso, 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 disso. Não sei vocês, mas vocês já chegaram no mercado com a lista de compra, comprar outra coisa e não comprar a coisa da lista? Não é, Gi? A Gisele dá risada A até, Gi é né? minha gêmea, gente. Somos gêmeas, a gente já se reconheceu num outro momento. Sou essa, Separados na maternidade. Gi, sou essa. Vou no mercado com a lista na mão, viu? A pessoa tem problema. Fui, comprei outras tantas e não cumpri a lista completa. Então, essa sou eu, né? Ainda já faço a lista para me ajudar. Essa é a questão. E tá tudo bem, né? Mas é importante priorizar, né? Então, aquilo que eu preciso de fato, quando eu foco,
quando eu ponho um olhar de priorização, eu também garanto, né, que aquele aspecto, pelo menos, eu mudo. E aí fica a dica, gente, menos. Não faz lista de compra. Começa com uma coisa, começa com duas. Porque lembra que o processo é mais importante? Então, se eu escolho uma coisa, eu faço começo, meio e fim, eu já dou um aprendizado para o meu cérebro. Ele já aprende uma mecânica. Ah, então é assim que faz? Aí eu venho com o segundo aspecto que eu quero mudar, que eu quero melhorar. E aí, de novo, começo, meio e fim. Ah, olha, isso aqui eu já evoluí. E aí eu vou desbloqueando esse meu mecanismo de mudança. E mais do que isso, eu não me sobrecarrego. Porque acreditem, gente, quando, que é outra máxima também que acontece, quando eu me lanço para a mudança, acontece algo no entorno que tudo vai surgir para te desviar desse caminho. Vai aparecer uma doença na família, vai aparecer quebrar um carro, vai acontecer alguma outra coisa que vai te desviar. Então, o que eu não abro mão? Qual vai ser aquele ponto para minha mudança? Lembra o resultado? Talvez eu quero uma mudança maior aqui. Começa com uma questão. O que pode me deixar mais próximo dessa mudança? Começa por esse e foca nesse. Faz o processo de começo ao fim. E aí eu vou me liberando e eu vou percebendo que as coisas vão entrando numa rotina. Faz sentido? Então, esse é um mecanismo, a gente quis trazer também um método para a gente, tudo isso que a gente está pensando, como que eu sistematizo para me colocar mais em prontidão, né? Para, de repente, conseguir dar esse primeiro passo. Lembra? Né? Eu quero mudar, não sei como começar. Essa é uma boa dica de começo. Estrutura isso, olha o seu sistema de crenças, né? Entre em contato com as suas potencialidades e aí você vai estar com um mapa um pouco mais claro do que você tem em mãos para conseguir dar o próximo passo. Quer complementar, Celinha? Não, está perfeito, Lu. É bem isso mesmo. E porque o nosso cérebro ele está viciado naquele jeito antigo, né? Então a gente precisa mesmo de dar novos recursos, mas é nesse passo a passo. Não adianta a gente querer uma mudança gigante, porque ela não se sustenta, né? A gente pode até fazer isso por alguns dias, mas o cérebro ele quer voltar naquela zona de conforto. Então, se a gente vai indo aos pouquinhos, então, por exemplo, eu comecei a academia. Se eu começar a ir todo santo dia na academia, pode ter certeza que depois de 15, 20 dias a gente vai começar hoje estou cansada, hoje está chovendo, a gente começa a se boicotar. Se a gente faz uma coisa mais consistente, segunda, quarta e sexta, tá ok, porque o cérebro ele já vai entender. Pelo menos segunda, quarta e sexta você vai estar lá, mas você dá folga para ele nos outros dias. Então, isso facilita bastante o processo. E aí, dentro do que você falou, tem uma outra coisa que ajuda, é, que tem a ver com essa segunda parte que eu falei, que a vida vai apresentando situações para a gente desistir. Então, vamos Total. imaginar que eu determinei que eu vou segunda, quarta e sexta. Perfeito. Quem saiu do zero para ir 3 vezes, Celinha é melhor do que eu, já falei. Eu iria 2, estou comemorando. Nesses 2 dias que eu me comprometi, aí a gente tem essa ideia também, aqui são todas dicas de como o cérebro funciona para a gente ir aprendendo onde tem brecha da gente quebrar esse sistema. Se eu tenho, por exemplo, um trabalho, alguma coisa que surgiu, e eu não vou conseguir ficar aquela 1 hora que eu tenho por hábito, não interessa. Faça o tempo que você conseguir, mas faça.
Então, naquele dia, substitui por uma caminhada de 30 minutos. Ou vai na academia, faz uma série só de braço ou só de perna. Fica os seus 20 minutos. Né? Faz só um cardio, de repente, né? Lá na esteirinha. Mas faça. Porque lembra que para eu romper o sistema do meu cérebro, eu vou precisar todos os dias quebrar um pouquinho, gerar este movimento para ele entender que está acontecendo a mudança e para ele persistir na mudança. Então, escolha, né? Porcione essa, como a Célia falou, então vou me colocar para fazer 2, 3 vezes, mas uma vez que eu me coloquei, faça o movimento, não para. Porque se você uma semana foi as 3 vezes, também na outra semana você vai 2, na outra você vai 1, na quarta semana você não está indo mais. Então, esse é também uma dica importante para a gente colocar como métrica que é importante. Num processo de mudança, é mais importante o movimento do que o tempo que eu permaneço nele. Então, não é, eu vou tirar um dia inteiro para arrumar tal coisa. Cara, um dia inteiro não é real. Você tem a vida como ela é, com várias coisas. Então, tira uma hora, ou só meia hora que seja. Acredite, dá para fazer muita coisa em meia hora, em 15 minutos. Hoje a gente, por exemplo, em conhecimento, a gente fala de pílulas de conhecimento, já é confirmado que a gente consegue, em 15 minutos, consegue processar bastante informação, reter. Isso é bem legal. Então, quer expandir conhecimento? Pega parte da sua hora do almoço, uma noite, separa 15 minutinhos ali e todo dia você vai aprendendo um pouquinho mais, uma informação nova, um jeito diferente de fazer alguma coisa. É suficiente. Não precisa ficar o dia inteiro, percebe? Alguém quer dúvidas? Quer trazer alguma coisa do exercício? Alguma pergunta? Que a gente já vai entrar. Elia, quer falar? Foi muito construtivo. Muitos aprendizados hoje. Eu não ouvi, ficou baixinho aqui para mim, desculpa. Você ouviu, Celine? Foi muito construtivo. Muitos aprendizados hoje. Complementar ao que a gente viu hoje, ontem. Muito bom. Na segunda-feira, né? Obrigada, Na muito bom. segunda, isso. É isso aí. Eu também fico toda perdida, fica tranquila. Então, assim, né? Hoje a ideia era a gente entrar em contato, né? Fazer ter essa visão desse mapa. Então, revisitem a lista de crenças. Quem não fez, faça. Que aí para a aula de amanhã, então, tudo vai se complementando, né? Embora a gente fez modulado, mas tudo é parte de uma mesma jornada. Então, quem tiver um tempinho, faça essa lista amanhã. Não dá para fazer as 3? Faça uma para experimentar. Né? Pega aquele tema que, de repente, você está mais sensível no momento, é alguma questão mais importante, faça para ter esse treino, e aí revisite esses exercícios que a gente fez hoje, porque amanhã a gente vai percorrer, né? Aí amanhã a gente já entra nessa transformação, a gente vai falar muito dessa disposição, vai dar várias dicas para vocês nesse sentido. E o que a gente vai fazer agora, Celinha? Vamos fazer uma respiração para dormir bem, para acalmar a mente. E amanhã a gente coloca lá no grupo também a gravação desta aula, então vocês vão poder repetir, né? Quantas vezes vocês quiserem, ficará no YouTube, tá bom? Então, assim que a gente conseguir subir a aula, a gente já disponibiliza o link lá no grupo, ok? Então, vamos sentando de uma forma relaxada, tranquila, fechando os olhos. E a gente vai fazer uma respiração em 4 tempos. Então, a gente vai inspirar contando até 4. A gente vai segurar o ar contando até 4. A gente expira contando até 4. E a gente segura o ar novamente contando até 4. Então, vamos fazer 4 ciclos de 4 vezes, ok? Vamos lá, inspirando.
Segurem o ar. Soltando o ar. Segurem o ar. Quarto ciclo. Vamos retornando, com a mente mais calma. Bom para dormir logo, né? Vamos Acho lá, que Lu. vale também trazer, quando a mente estiver barulhenta, respira, não Isso. custa nada. Esse é um recurso maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de recentemente fazer uma oficina de respiração, porque eu percebi que em outras habilidades eu já evoluí, mas eu continuo muito barulhenta. Aqui é que vocês não ouviram que eu fechei o meu microfone. Na hora de esvaziar, ficar 4 tempinhos no vazio, eu não consegui, me deu crise de tosse. E isso fala muito sobre como está a minha semana, que eu só tô com um monte de coisa, aquela euforia de ter um monte de coisa para entregar no período de Natal, como todo mundo, né? Não tô diferente de ninguém. No parece que final do ano a gente acumula mais um monte de coisa. E eu não tô esvaziando. A minha respiração tá mais curtinha. Então, talvez eu estou gastando até mais energia do que eu precisasse para entregar essas coisas. Talvez esse falta de respirar está atrapalhando as minhas ideias, não me colocando tão inteira para algumas coisas. Então, começou a perceber, né, que tá alguma coisa no corpo não está funcionando, está mais ansiosa, não está respirando direito. Para, respira. Se for alguma coisa das emoções, sentiu que a energia está baixando, para, faz o decreto. Essas pequenas paradas são fundamentais para a gente voltar para a gente mesmo, para ir achar, pesquisar o recurso certo para voltar a fazer as coisas da maneira mais, né, mais fluida, mais leve, percebe? Então, assim, bom descanso. Amanhã teremos a nossa terceira aula. A gente vai falar sobre como romper essas barreiras nos processos de mudança. Então, amanhã é um dia que também vai ter bastante prática para a gente fazer e a gente complementar tudo isso que a gente está falando, tá bom? Esse é né, vai ser uma etapa, a aula de amanhã é bem bacana, bem importante, para a gente integrar já boa parte do que a gente pesquisou nesses 2 últimos dias, tá bom? E aí, para a gente, né, agradecemos, colocamos aqui, né, os nossos contatos. Quem ainda não está seguindo o Instituto, por favor, siga a gente, aqui também tem o link, né? E aqui, obrigada. E aqui tem, né, eu comecei no comecinho eu trouxe isso, que tem o meu livro, aí que eu sou coautora, um livro que chama Eu Sou a Mudança. Quem tiver interesse, pode entrar em contato ou aqui pelo celular, pelo WhatsApp, ou manda mensagenzinha aqui para mim no meu Instagram, e aí eu faço chegar o livro até você,
né? Que é bem bacana, né? São vários autores, todos trabalhando técnicas de autodesenvolvimento. É um livro que ele tem temas diferenciados sobre autodesenvolvimento e diferentes olhares sobre como a gente alcançar aí essa transformação e a nossa melhor versão, né? Como que a gente chega nisso tudo, tá bom? Meu agradecimento de novo para quem se dispôs a estar aqui, isso já fala muito sobre vocês, né? Sobre esse interesse genuíno da mudança. Então, nosso agradecimento aí por mais essa noite, por mais essa aula. Gratidão a vocês por disponibilizarem o tempo de vocês, mas pode ter certeza que isso vai ser muito positivo lá na frente. E a gente tem gente aqui que participou da imersão, né, Dri? E que tem isso para dizer também, né? Que esse processo todo, às vezes, dói um pouco, né? O desenvolver dói, mas que é muito gratificante. E então, vamos juntos, que a gente também está nesse processo constante. E amanhã estaremos de volta com mais um assunto, né? A continuação desse assunto e trazendo aí mais atividades para despertar isso tudo dentro da gente. Gratidão, boa Valeu, noite. gente. Boa noite. Brigadão. Até. Gratidão. A Regina estava com crise de ansiedade. Olha isso, saindo melhor. Que fantástico, maravilhoso. O grupo vai ficar aberto até as 10, se vocês quiserem, 10h30.